Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje eu vou estar abordando então as planilhas aqui do Google Drive, tá? Falando um pouquinho das funcionalidades delas, como é que funciona a criação, a integração com outras ferramentas do gênero e a interface de funcionamento dela, ok? Então eu estou aqui no meu do Google Drive e a gente vai criar uma nova planilha, tá? Assim como eu mostrei antes com o editor de texto, a gente vem aqui no novo e a gente tem a opção aqui criar planilhas do Google, certo? E a gente tem duas opções, ou criar a planilha em branco, ou criar uma planilha baseada em um modelo pré-existente, tá? Eu vou demonstrar as duas opções aqui. Então, com base em um modelo, vocês clicam e eles trazem alguns modelos bastante utilizados, né? Um modelo de orçamento mensal, relatório de despesas, monitor de investimentos, orçamentos, lista de tarefa, agenda, programação de horários, roteiro de viagem, enfim. Obviamente isso aqui tem que ser olhado, tá? Para ver qual que se encaixa às vezes na perspectiva de vocês. Eu vou abrir aqui esse orçamento mensal, pra vocês verem como é que ele faz, tá? Então aqui ele já traz uma, um modelinho pronto, né, que vocês poderiam alterar com base nas necessidades de vocês. Eu recomendo que quando vocês forem utilizar modelos, pessoal, deem uma boa olhada com calma, leiam todas as orientações deles, tá? Eu já vou botar aqui, ó, só edite as células destacadas com essa cor. Então, o saldo inicial aqui que você pode começar o mês. E aí você vai preencher aqui com os custos, né? Ó, alimentação, presente, saúde, moradia, transporte, enfim, várias categorias, tá? E aí você preenche então com as informações. Deixa eu botar aqui, por exemplo, alimentação, R$ 500, presente zero, saúde zero, moradia 1.200, transporte 500. Ele tem aqui a Isso aqui é o resumo, tá, pessoal? Vocês podem fazer o resumo. E aqui ele tem no transações para vocês colocarem a descrição, tá? Dos valores de despesas e renda. Então, os modelos, gente, vocês têm que dar uma olhada a fundo, assim, se encaixa nas propostas de vocês. Eu particularmente acho bem interessante isso aqui, mas acho mais fácil a gente criar planilhas do zero, tá? Que a gente já, que ela demanda um estudo para você ver como é que ela funciona, certo? Então, uma planilha do zero, vocês vão vir aqui no novo, planilhas do Google, planilha em branco. Ele abre uma planilha em branco, tá? Assim como eu falei na edição de texto, ó, a interface deles é bem simples e aqui eles colocam os atalhos mais comuns das usabilidades que tem, né? Por exemplo, marcar, formatar o tipo de numérico aqui, numérico, moedas, casas decimais, se é porcentagem, se não é. Formatação aqui então da parte estética, né? Da parte de fonte, itálico, cores, cor de fundo, bordas, mesclar células, os alinhamentos aqui, funções, gráficos, e aí a gente tem os menus aqui. Então eu vou demonstrar rapidinho aqui, deixa eu mostrar aqui. Vou criar uma rapidinho aqui, ó, sei lá, controle financeiro mesmo, tá bom? Colocar esse título na planilha. Eu vou botar aqui, deixa eu ver, receita, vou botar mais receitas, botar mais visível, né? Assim fica mais fácil de ver. Acho que 125 tá bom. Receitas. Aí eu vou botar aqui, deixa eu ver, salário, aluguel e rendimentos, investimentos. É normal de mexer aqui, tá? Vocês já viram que é igual qualquer outra planilha, né? Conforme que você vai inserindo as informações, já vai fazer salvamento automático. Mas as funcionalidades são iguais a qualquer outra planilha. Eu vou botar aqui receitas, valor. Vou botar aqui salário 3.000. Aluguel, vamos supor que a pessoa esteja alugando mais um apartamento aí, R$ 600. E investimentos, ela tira ainda 200 por mês ao banco. Obviamente que tudo que vai estar na coluna B são valores, né? Então, valores em reais, por exemplo. Então eu já vou marcar a coluna B e marcar aqui em reais.
Deixa eu botar aqui do lado receitas, despesas. Aliás, vou fazer o seguinte, né? Vou recortar daqui e deixar a coluna C um espacinho branco. Despesas, aí valor. Transporte, vamos supor que a pessoa gastou aí 500 de combustível mais uma manutençãozinha aí, R$ 700. Aí financiamento, condomínio, alimentação, luz, energia elétrica, né? Tá bom, só para dar um exemplo aqui simples, tá? Então vamos botar os valores aqui, financiamento, vamos supor que tem 1.200 de parcela, condomínio R$ 200, alimentação 600 por mês, energia elétrica aqui 130. Tá, tô chutando os valores, aqui também são valores reais, ok? Então basicamente é bem simples aí de produzir, né, a lógica de uma planilha dessas, de controle financeiro. Vai ter que ter vou botar aqui embaixo, aliás não quero fazer o total aqui, vou botar aqui do lado, deixar uma mais curtinha, aí eu vou botar aqui total receitas, total despesas. Então aqui para a gente fazer total de receitas, né, a gente vai dar um igual soma e tudo que tiver aqui na coluna B. E a mesma coisa eu posso usar aquela questão de replicar as células, replicar as fórmulas, né? Ó. Se aqui ele está somando a coluna B, puxar a mesma fórmula aqui, só que eu vou alterar, em vez de somar a B, aqui ele vai somar aí. Clica duas vezes para editar, igual qualquer outro. Vocês estão vendo que isso aqui é bem interessante, que ele vai dando prévias das fórmulas aqui, tá? A gente consegue dar uma olhada bem legal. Ó, a gente tem explicação de como é as fórmulas, eu vou mostrar isso aqui no assistente de funções em seguida. O total de despesas vai ser a soma da coluna E, né, de E até E. E aqui, balanço mensal vai ser igual, né, lembrando, assim como qualquer outra planilha, quando a gente for fazer uma conta, a gente sempre começa com igual, né? Marca aqui onde está o total das receitas, o campo, né, no H1, menos o H2, que é o total das despesas. Então está aqui meu balanço mensal. Se eu aumentar as despesas aqui, vamos ver se ele deixa em vermelho alguma coisa. Vou até dar uma formatadinha aqui, vou botar umas corzinhas para ficar melhor de ver, não digo, né, mas vou dar um destaque então das receitas e das despesas aí. E agora vamos lá, o balanço mensal aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Aliás, vou só reduzir o salário aqui, vou botar 2.000. Opa. E a gente pode aplicar uma formatação condicional ainda e colocar ele para pintar a cor, né? Isso aqui já é uma função um pouquinho diferente, depois eu faço. Certo? Então olha só, bem simples de montar a tabelinha aqui. Vamos supor, se eu quisesse botar as bordas, ó, já tenho tudo aqui como eu vou fazer no outro. Vou colocar todas as bordas aqui. O que a gente pode fazer? Vou criar uma linha aqui, inserir linhas e colunas, né? É só você clicar no campo e inserir. Por exemplo, eu quero inserir uma linha acima da linha 1. Então botão direito na linha 1, inserir uma acima. Aí eu vou criar mais uma aqui inclusive, inserir linha acima. E aqui eu vou mesclar as células, né? Vou criar um bloco inteiro. Eu já vou botar a borda nela aqui. Vou botar controle financeiro mensal. Vou centralizar ela, né? A gente já viu que é bem a interface, então aqui com as ferramentas de formatação é bem tranquilo, bem semelhante a qualquer outro editor de texto. Deixa eu visualizar uma impressão aqui.
A impressão, gente, ele mesmo já faz um ajuste aqui, tá vendo? Ajustar a largura. Eu posso escolher se eu quero a folha de pé ou deitado, né? Então é bem tranquilo aqui. Eu acho que a gente tem até como dar zoom aqui. Deixa eu ver. Não, o zoom é só o zoom da folha. Ele não altera a proporção em relação à página. É bem tranquilo aqui as visualizações dele também. Deixa eu ver a questão dos gráficos. Aliás, questão de funções aqui. Pessoal, para inserir funções, né, vocês geralmente vão marcar onde vocês querem utilizar a função. Isso vem aqui no assistente de função. E pesquisam, ó, ele está separado por categorias aqui, todas. Analisador, banco de dados, consulta. E aqui ele mantém as mais comuns, né? Deixa eu ver, lógico que vai ter o C, ó, C. A gente vai ter um contar C também, como tem no outro. Deixa eu ver aqui. Igual conte ponto contar C, intervalo, quero contar daqui até aqui. Se for maior que zero, por exemplo. É um erro. Provavelmente aqui eu tenho que botar aí. Aqui não é em reais, né? Aqui é em número mesmo. Então olha só. As fórmulas funcionam igual. Algumas é mais difícil de localizar aqui. Mas para você utilizar uma fórmula, por exemplo, a fórmula C. Vou fazer um C aqui embaixo. Vou escrever aqui situação e vou usar a fórmula C para dizer se o balanço mensal foi positivo ou negativo, por exemplo. Vou procurar a fórmula C aqui, que é uma fórmula lógica. C, ó, retorna o valor dependendo da expressão lógica. Vou clicar aqui, ele já puxa o igual C e ele me dá aqui uma prévia. C, expressão lógica, o valor se a expressão lógica for positiva, for verdadeira, e o valor se a expressão lógica der um valor falso. E se eu clicar aqui do lado, ó, ele me dá um exemplo. Se A2 for igual à palavra full, A2 é full. Se não, A2 não é full. Então, bem simples, aqui ele já dá exemplos de como utilizar, né? Então, eu vou montar o C aqui como ele está dando exemplo. Qual que vai ser a minha expressão lógica aqui? Se o que tiver aqui no valor do balanço mensal for uh, menor que zero, vou botar aqui escrever balanço negativo. Se não, vou escrever balanço positivo. Provavelmente vai dar erro porque eu não coloquei. Quando for frase, a gente sempre tem que colocar as aspas, tá? Mas vou dar um exemplo aqui. Balanço positivo. Coloquei a minha expressão lógica, a lógica está certa aqui. Vou dar um Enter, ele deu erro. Por quê? Porque eu provavelmente não coloquei as aspas, análise de fórmula. Eu vou editar ela aqui em cima. Igual os outros editores de planilha, a gente pode editar na própria fórmula, dando um duplo clique. Ou clicar aqui e mudar aqui em cima. Eu vou colocar as aspas duplas aqui nas minhas sentenças. E aí provavelmente vai dar certo agora. Ó, balanço do mês deu negativo. Se eu aumentar um pouquinho aqui, aumentei o valor do aluguel para 750 mensal, R$ 120 deu positivo. Aqui tem a formatação de cor, formatação condicional, aplicar a fórmula H5, formatar a célula C, maior ou igual a zero. Eu quero que pinte de verdinho. Adicionar outra regra. E se for menor que zero, eu quero que ele pinte em vermelho. Tá bom aqui.
Ah, não era essa formatação aqui que eu queria a letra. Cor do texto. Maior ou igual a zero, eu quero verde. E aqui também vai ser, caso o valor do H5 aqui for menor que zero, eu quero que ele pinte a fonte, no caso, a letra, de vermelho. Ok? Então agora já mostrei. Deixa eu aumentar um pouquinho o meu financiamento, era de R$ 1.500. Balanço negativo. Então vocês estão vendo que as funcionalidades aqui não diferem do que a gente vê nos outros editores de planilha. Pelo menos todas as funções básicas, elas são bem fáceis de localizar nesse editor. Qualquer alteração que vocês fazem, ó, quando vocês clicam fora da célula, ele já salva a alteração lá no drive de vocês. Então aqui, se eu procurar, eu vou achar minha planilha de controle financeiro. Daqui, ó, pela data, né? Vamos lá, função dos gráficos aqui. Vou fazer um gráfico de pizza aqui, então, para demonstrar um relatório, né, de quais que são minhas despesas, por exemplo. Já vou até selecionar aqui que fica mais fácil. Vou selecionar as despesas. E aí vou vir aqui, inserir gráfico. E ele já está selecionado o meu intervalo de dados, né? Bom, já pegou o pizza, que é o sugerido, é o que eu gostaria aqui. Vou pegar um pizza em 3D para mudar um pouquinho, então. Então eu já tenho o intervalo de dados, eu tenho que adicionar um marcador, né, que representa o que tem nesse meu intervalo de dados. Então adicionar marcador, pesquisar ele aqui na planilha, selecione o intervalo. O gráfico está em cima, deixa eu botar ele mais para baixo. Aí. Então adicionar marcador. Qual que vai ser meu marcador? Bom, se aqui estão meus intervalos de dados, daqui até aqui, meus marcadores correspondem logo ao lado aqui, que são as categorias, né? Então vou vir aqui para selecionar na planilha, selecione o intervalo de dados. Então quero usar isso aqui como categorias, então, dos meus dados. E aí ele já coloca aqui, ó, energia elétrica corresponde a 4,5%. Vou personalizar um pouquinho aqui, deixa eu ver, estilo do gráfico. Não, gráfico de pizza. Também não. Fatia da pizza. Títulos, vou botar aqui comparativo de despesas mensais. Beleza. Vou botar um negrito aqui no meu título. Vou centralizar ele com relação ao gráfico. A legenda aqui está bem visível, então tá legal. Ele já cria um gráfico de maneira bem fácil pra gente, na verdade, né? Não precisa personalizar muito. Você terminou de editar ele, só clicar do lado e diminuir, por exemplo. Só não tanto, né? Que não dá pra ver as palavras. Aí. Quero editar ele, clica duas vezes, ele abre de novo o editor do gráfico. Então a gente pode lidar com tudo aqui, tá? Bem tranquilo então a questão de usabilidade dele aqui. Deixa eu ver o que mais vale a pena comentar então aqui do nosso editor de planilhas. Vou passar rapidamente os menus, tá? Ponto interessante, pessoal. Assim como editor de texto, a gente pode fazer o download aqui então dessa edição em nuvem, né, que a gente está editando dentro do Drive. A gente pode baixar um arquivo como PDF, pronto, ele não pode mais ser mexido. O formato do Microsoft Excel, que ele é compatível então com o editor de planilhas da Microsoft e do LibreOffice também. E o formato Open Document aqui, que é usado pelo LibreOffice. Tá? Eu recomendo, se vocês forem baixar, baixem no formato do Excel, porque os outros editores eles conseguem trabalhar em cima do Excel. Se você baixar nesse formato do LibreOffice e você for abrir num computador que só tem a Excel, vocês não conseguem. Tá? Mas como vocês têm então a planilha de vocês na nuvem, é só abrir no navegador de vocês a conta de e-mail de vocês, o Drive, e aí vocês abrem a planilha e conseguem editar ela online mesmo. Tá? Mas, de toda forma, é legal que tem essas opções de fazer o download então de um arquivo externo, né? E a gente escolhe qual que é o nosso formato de saída.
Baixei ele aqui. Tá aqui, ó. Não, tá aqui, desculpa. Se eu abrir ele agora aqui fora no LibreOffice, ele abre normal, ó. Vocês estão vendo que as fórmulas funcionam também, ó. Se você abrir aqui a mesma fórmula usada no LibreOffice, tá? Então não tem nada diferente aqui. Bem tranquilo de mexer com ele. E olha a interface do LibreOffice como ela é muito mais carregada, né? Se a gente comparar com a interface aqui das planilhas do Google, ok? Então deixa eu ver o que mais vale a pena. O renomear é só clicar aqui em cima e já renomeia. Imprimir, pessoal, é bem tranquilo também, tá? Ele já meio que está pronto. Então, olha só, aqui ele deixou assim. Se eu quisesse botar mais para baixo, ele sai em outra página. Ele vai dando o número de páginas de acordo com o tamanho da planilha de vocês. Outros menus aqui, nada interessante para congelar. Seria, vamos supor, se eu tivesse a planilha para o lado e eu quisesse manter aqui uma coluna de títulos, eu poderia vir aqui, congelar, né? Congelar uma coluna. Ah, não dá porque aqui está mesclado, né? Então deixa eu pegar. Provavelmente vai dar o mesmo erro porque eu continuo congelar uma coluna. Tá, deixa eu tirar o meu mesclar daqui. Tirei, ó. Vou só copiar o texto para cá. Vou tirar minha bordinha aqui, sem borda. Vou botar um negrito aqui no meu controle financeiro mensal. Aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. Vou botar um 14. Beleza. Vou congelar essa linha aqui só para dar um exemplo. Congelar uma coluna. O que acontece? Ó, se eu puxar para o lado a planilha, essa coluna ela fica congelada na tela. Isso aqui é interessante, por exemplo, se vocês forem fazer o controle lá de uma chamada dos alunos, por exemplo, aí vocês têm aqui o nome dos alunos e aqui vocês vão ter as datas. E vamos supor que você tem 50 dias letivos. Então começa na B e vai até o final do alfabeto e passa longe. Então aqui você poderia fixar, congelar essa planilha, essa coluna A. E aí quando você dá o scroll para o lado, ele mantém os nomes na tela, né? E você consegue só ir acompanhando as datas. Tá, então deixa eu descongelar aqui, que é da mesma forma também, ó. Congelar nenhuma coluna. Pronto. Deixa eu ver na inserção aqui. Bom, inserir gráfico, você já tem um atalho aqui, mesma coisa. O resto aqui não tem nada específico. Tema, isso aqui é novo, tá pessoal? Eles colocaram, por exemplo, com relação de palheta de cores, por exemplo. Vou botar aqui uma outra, ó. Ele muda o padrão de cor utilizado. Isso aqui é legal se vocês forem fazer os gráficos aqui, exportar então para um artigo que vocês tem indicação lá que tem que ser usado dessa forma, né, com essa letra, alguma coisa aqui, então ele já dá alguma coisa. Vocês podem personalizar o tema aqui com as fontes, né? Ó. Vou botar um roboto aqui, bem legível essa letra, não conhecia inclusive. Cores, né? Paleta de cores utilizadas aí. Então bem tranquilo. Vamos ver. Vou formatar número aqui, porcentagem também. Deixa eu ver aqui. Se eu fizer aqui do lado isso aqui dividido pelo total de despesas, puxar um pouquinho para o lado, converter isso aqui, ó, mais formatos aqui em porcentagem, é 22%. Vou fazer o seguinte, eu quero replicar essa fórmula, mas eu quero fixar o H4 para ele não trocar de lugar, então eu vou botar meu cifrão aqui dentro do H4 para ele não poder puxar, alterar a fórmula. Esse aqui tem que ser fixo, né? Ele não pode sair desse H4, só mudar essa parte aqui. Então eu vou fazer aqui um compositivo da despesa, ó, vamos ver se está tudo certo. Energia elétrica 4.2, 4.15, está certinho, ele só arredondou. Vou botar aqui então minhas porcentagens, né? Vou centralizar isso aqui na tela. Aí, já que faz parte da tabelinha, vou botar as bordas e aqui também.
Botar as bordas em tudo isso aqui. Mesma coisa aqui, né? Vamos copiar a fórmula para cá. Só que eu vou editar. Aqui vai ser o B4. Olha, já alterou direto para o B4 dividido por aqui. Show de bola. Então é só puxar para baixo e dá bem certinho aqui. Ó. Porcentagem das despesas. Show. Centralizar isso aqui também. Gosto de centralizar todo o texto da planilha que acho que fica melhor de ler. Então tá aí o controlezinho mensal, né? Vou aumentar um pouquinho por causa do texto. Aliás, não vou aumentar, vou mostrar uma outra funcionalidade aqui, que é esse aqui. Aliás, ajuste de texto. Vai ficar bem legal aqui. E ainda vou pegar e vou fazer a outra centralização na vertical, que vou botar tudo no meio, por causa dessa linha aqui que ficou aumentada. Então vocês estão vendo que é bem tranquilo de lidar com isso aqui. O que mais tem de formatação aqui? Então, formatação condicional foi aquele que eu mostrei antes de caso der negativo, ou caso der isso, caso der aquilo. Você pode botar algumas formatações, né? Tipo cor, negrito, algum destaque no texto, se der tal valor lá dentro. Rotação do texto. Deixa eu botar nessa linha aqui uma rotação de texto. Vamos lá, rotação de texto, formatar, rotação de texto. Vou girar aqui 45 graus. Não ficou muito legal, né? Por causa dessa parte aqui. Mas então vocês já viram um exemplo de rotação. Filtros, pessoal. Filtros seria nessa tabela aqui o filtro não é tão interessante. Mas, opa, sem a borda aqui. Mas, por exemplo, se eu tiver uma recorrência de categorias, né? Tipo, quero só funcionários de tal tipo, ou só quero ver uma categoria aqui, por exemplo. Vou inserir um filtro aqui na coluna A. Inserir filtro. Ó, nos filtros aqui eu posso, por exemplo, não quero os espaços em branco, ok. Ele tirou isso aqui, ó. Preciso botar para baixo porque agora a planilha ficou apertada. Deixa eu botar de volta meu espaço em branco. Dá um ok, né? Senão não funciona. Vou puxar meu gráfico aqui para baixo de novo. Vou filtrar agora, eu vou tirar, por exemplo, não quero ver os aluguéis, só quero ver os meus investimentos. Então vou tirar essas duas categorias. Eles só mostram, não é que eles saíram da planilha, mas eles não mostram, tá? O filtro por uma questão de visibilidade. Ok? Vamos ver o que mais a gente pode colocar aqui. Estou só falando das funcionalidades simples, tá? Ó, já tem como criar hoje formulários vinculados a uma planilha, tá? Isso aqui é bem legal. E outra funcionalidade que eles estão lançando aqui que é o AppSheet, que é uma forma de, pelo que eu vi por cima, é para criar aplicativos baseados no funcionamento de uma planilha, tá? Porque se vocês já pensarem bem, a gente consegue fazer muita automação, uso de planilhas, né? Que dá para fazer muito controle de muita coisa. Então a ideia é usar esse mesmo conceito das planilhas aí para criar um aplicativo, né? Que funciona baseado numa planilha. Só que aqui já é uma coisa mais bem nova, né? Bem mais complexa. Então eu acho que tem que dar uma olhada mais a fundo nisso, certo? Então pessoal, isso aqui conclui basicamente a questão de usabilidade simples aí das planilhas aqui do Google. Deixa eu mostrar também a questão de importação, ó. Acho que eu tenho várias planilhas aqui. Vou pegar essa aqui, a planilha de exame de sala de aula. Vocês podem fazer cópias aqui no Drive de vocês, né, de qualquer planilha externa. Deixa eu achar essa aqui. Aqui, vou abrir ela. E aí vocês podem, ó, ele vai converter, né, esse documento importado do XLSX para uma planilha aqui dentro do próprio Drive. Então ele vai criar uma segunda planilha aqui com esse nome. Deixa eu ver se ele já criou. Não, não. Quando eu altero alguma coisa ele cria. Eu não vou fazer o tour aqui, extensão do arquivo.
Então olha só, eu importei uma planilha externa para cá e consigo trabalhar normal, ó, gráficos, toda a planilha aqui dá para fazer tranquilamente. Aqui eu tenho as datas daquele jeito como você. Deixa eu alterar aqui, vou botar uma borda que eu acho que fica melhor. A outra borda, essa borda aqui fica melhor. O zoom aqui, deixa eu botar uns 125%, até uns 150 fica melhor de ver. Então tá aí pessoal, vocês viram que é bem tranquilo de trabalhar com documentos externos aqui, ou criar os documentos aqui. E aí fica para vocês mais essa dica então de ferramenta para vocês utilizar, né, no desenvolvimento das atividades de vocês. Uh, eu acho muito válido vocês conhecerem tanto o LibreOffice como as planilhas aqui do Drive. Tá? Vocês já viram que a usabilidade, ou seja, os conhecimentos, as funções são iguais. Só que esse aqui ainda é um pouco limitado, né? Pode ter algumas funcionalidades mais avançadas que aqui no editor do LibreOffice ou do Microsoft Excel vocês consigam fazer que ainda não tenha dentro das planilhas do Google, mas elas já são muito funcionais, são fáceis de utilizar, tá? Então eu acho bem legal vocês conhecerem e aí vocês têm mais uma ferramenta na manga aí para poder desenvolver as atividades de vocês, ok?